Gris, como é que o Atlético tem que se preparar para esse jogo? Eu tô vendo, talvez seja uma percepção minha e até equivocada, tá? E já deixo de antemão bem enfatizado isso, que é uma percepção minha. Vejo, através de conversas, de proximidade, de amigos e da bolha virtual, uma tranquilidade maior do atleticano. Talvez porque o jogo ainda esteja aberto, talvez porque seja a primeira partida, mas comparando com São Paulo e Fluminense, comparando com os outros adversários que o Atlético teve, tanto em Copa do Brasil quanto em Libertadores. Mas é um jogo não tão fácil como na teoria. Eu acho que esse é o ponto-chave, CJ, pro Atlético. Porque nas duas últimas eliminatórias que disputou, o Atlético definiu em casa contra o São Paulo, eu acho que até menos, né? Acho que o Fluminense que foi a grande marca, assim, que foi a grande mobilização do Atlético, foi no jogo contra o Fluminense. A gente viu na noite anterior ao jogo, a torcida foi no CT e tudo mais. Tá certo que era a Libertadores, ela tem uma importância maior do que a Copa do Brasil, mas no jogo contra o Fluminense, houve uma grande mobilização. Uma grande mobilização. De torcida, de jogadores, do clube como um todo, e aí estádio, energia, tudo isso foi fundamental naquele jogo contra o Fluminense. Hoje a gente não tem visto essa mesma mobilização, acho que por dois motivos. Primeiro porque o Vasco é um adversário mais acessível do que o Fluminense, é um adversário mais fraco do que o Fluminense, e segundo porque ainda é o primeiro jogo, né? O Fluminense tinha a questão de ter perdido o primeiro jogo, de ter que buscar uma virada. E acho que esse é o ponto fundamental para o Atlético hoje. Conseguir se mobilizar para ter o mesmo nível de concentração e desempenho que teve contra o Fluminense. Se o Atlético tiver hoje o mesmo nível de concentração e desempenho que ele teve contra o Fluminense, muito provavelmente ele vai sair de campo com a classificação muito bem encaminhada para a final. Porque é um time bem melhor do que o Vasco e o Fluminense é um time melhor do que o Vasco também. Então acho que esse é o grande ponto pro Milito hoje, para tentar mobilizar esses jogadores para repetir aquele desempenho do jogo contra o Fluminense, que foi, se não o melhor, um dos melhores do ano do Atlético até aqui. Não é fácil, não é simples, é evidente que aquele jogo contra o Fluminense tinha ingredientes que esse jogo não tem, mas se conseguir repetir ou se aproximar daquele nível de desempenho e de concentração, o Atlético tem tudo para buscar um grande resultado hoje. E aí, ô Mirandinha, o que é a expectativa para esse jogo de hoje? O time do Rafael Paiva não é um time que toma muitos gols, não. Se o atleticano quer uma definição, até por conta dessa pressão de mudança de datas, ontem o Domênico, acho que ele foi feliz numa colocação dele, ele falou assim, ó, muito desta pressão para mudanças, de gritaria, para torcedor, de STJD, vai passar pelo jogo amanhã. Segundo o Domênico, se o Atlético ganha com uma margem muito grande, acho que o Vasco só faria o teatro. Nada mais que isso. Se o Vasco vence ou empata ou perde fica vivo, vivaço, aí uma pressão para essa confusão que a CBF arrumou, isso vai ficar até o dia 19. E aí aumenta-se o teatro, o discurso, a pressão virtual e real, mas o time do Rafael Paiva não é um time que toma muitos gols, pelo menos não tenho visto o Vasco sendo goleado. O time do Vasco com o Paiva é um time organizado. Não é um time bagunçado, o time do Vasco. Eu acho que individualmente o Vasco não é um time muito qualificado. Acho que o Paiva conseguiu trazer, pela organização, pela parte tática, ele conseguiu fazer um time competitivo, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil. Mas nós vamos fazer o super trunfo aqui daqui a pouco. Provavelmente vai ser olha você dando spoiler 10-2. Eu acho que, não sei, eu chutei aqui. Sim. Mas individualmente, o Atlético tem um time bem melhor do que o Vasco. Então ele precisava se organizar para isso e por isso ele toma poucos gols. Mas acredito assim que o Vasco não tem o perfil de ficar só se defendendo, a não ser que o Atlético provoque isso, como foi contra o Fluminense. Apesar de ser humano, né, que às vezes se sente mais confortável nesse tipo de situação, esperar um pouco mais. Eu acho que o Vasco vai até tentar incomodar mais o Galo do que o Fluminense naquele jogo. Tentar, em alguns momentos, uma marcação um pouco mais alta, uma pressão, não deixar o Galo tão confortável. Mas isso vai passar muito mais pela atitude do time do Atlético hoje. Se o Galo conseguir fazer, CJ, 80% de agressividade, de foco, concentração do que foi naquele jogo, o Gris falou bem aí no início, as chances de vencer esse jogo são muito grandes. Porque você tá jogando contra um time tecnicamente inferior ao Fluminense. Então vai passar muito por isso, do foco, da concentração. E essa coisa da briga aí de fora, não sei se afeta tanto dentro de campo, não.
o torcedor cria, a imprensa, Mas isso não passa para dentro do diretores, vestiário? cara, da Não discussão. Ah, o time tá querendo passar para domingo ou passar para quarta. Honestamente, eu não sei se interfere tanto dentro de campo, Bom, os jogadores, sabe? Entendi. Não, você tem até muito mais credibilidade que eu para poder falar. Não, mas Eu vi o Rafael Paiva reclamando. Então, quer dizer, já é um mas treinador. mas né? ali é a posição dele, ele tá junto com o Vasco, né? Ele é um Entendo. subordinado do claro, Pedrinho. Tá defendendo as cores dele, Mas né? eu acho que, de fato, pro primeiro jogo, o impacto vai ser menor. Menor, E dependendo menor. do Ou que quase- ou acontecer... nada dependendo hoje. do que acontecer no primeiro jogo e do que acontecer até lá, eu acho que isso pode Também. chegar mais ao campo. É o que o CJ falou, né? Se o Vasco estiver vivo, É o o Domênico Vasco vai falou brigar antes. mais pelo jogo ser na data que eles querem. Se o Atlético tiver dado uma goleada, aí pode ser que vai fazer mais um teatro. Agora, pois não, são duas pois não. semanas de diferença de um jogo pro outro, né, gente? É isso muito aí. tempo Muito também, tempo. né? Ainda mais com... Esfria, né? Não, ainda mais com a data FIFA, na verdade, esse assunto aí é que vai tomar conta em alguns momentos do verdade. noticiário, né? Não só do noticiário verdade. esportivo, mas também dentro do próprio Vasco da Gama, né? Então, assim, todo cuidado é pouco com o Vasco, CJ, mas o Atlético, ele é bem mais time, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver o Vasco em E loco. era isso que eu ia te perguntar. há Você 2 viu, dias, você né? viu, tá fresco na memória. O que você viu desse Vasco? Então, é um time que como disse o próprio Mirandinha, é um time muito bem organizado, né? Muito bem treinado, inclusive. Tem uma segurança no gol, que é o Léo Jardim. É impressionante a Fase boa, né? segurança que o Léo Jardim tem, cara. Tanto na saída de bola, quanto na reposição, como debaixo das traves. Pra mim, ele é um grande destaque desse time. Lucas Piton também tem uma boa saída pelo lado esquerdo. Ele é um bom lateral. Mas eu acho que o Vasco da Gama vai sentir muita falta hoje de um cara mais rápido pelo lado, né? E esse cara mais rápido pelo lado, que tem esse 1 contra 1 forte, era o David, né? Que saiu lesionado. não que joga mais essa temporada. Pois é um bom jogador. Um jogador que ativava muito bem o lado do campo. E eu acredito que o Vasco vai ter esse problema hoje, né? Se é um time que provavelmente vai ter um pouco menos da bola, jogar em transição seria fatalmente a melhor opção, perdeu talvez a sua principal referência pelo lado, né? Então, assim, tem o Felipe Coutinho também, que, com todo respeito ao Felipe Coutinho, tá longe de ser o Felipe Coutinho que a gente viu brilhar, né? Tanto no Barcelona, quanto mais no Liverpool, quanto no Barcelona na seleção brasileira. Mas é um time que Tá sem incomoda... ritmo, né, o Felipe? Mas muito. é um cara Mas que é um cara que pode decidir tirar um isso, coelho da sem cartola, dúvida. né, a qualquer momento. E o Verratti, ele é um atacante de muita força, né? Ele consegue segurar os zagueiros, né, adversários com muita força no setor ofensivo, CJ. Mas pra mim, tá, gente? Com todo respeito ao que eu tenho pelo Vasco da Gama, pra mim é um time extremamente comum. Extremamente comum. O Vasco do Pedrinho, do presidente Pedrinho, é um Vasco que vai com o que tem. E assim, é um que tem bem razoável, bem ok, é honesto. Mas pra mim não impõe medo algum no Atlético hoje.